Deixe sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 a 10. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu quero começar dando aos irmãos aqui algumas informações que são importantes para contextualizarmos sobre o que estamos prestes a trabalhar hoje, prestes a estudarmos hoje. Primeiro eu quero dar alguns dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. Depois, especificamente, alguns dados do Brasil, fornecidos pelo Ministério da Saúde e vinculados na imprensa já há algum tempo atrás. Então, a OMS considera os transtornos de ansiedade os mais comuns atualmente no mundo. Eu vou dar aqui alguns dados aos irmãos que foram desenvolvidos no ano passado, foram fechados no ano passado. Aproximadamente 4,4% da população mundial sofre de transtornos de ansiedade. 4,4% da população mundial. Certo? Isso é muita coisa. As pessoas mais afetadas com transtornos de ansiedade são mulheres. As mulheres sofrem mais com ansiedade do que homens. Há sintomas também que são assustadores em adolescentes e jovens. Vou dar alguns dados aqui em relação a essa questão no Brasil e a gente vai observar isso. Então, a ansiedade sempre está associada basicamente à depressão, por exemplo, ao pânico. São desenvolvimentos naturais, podemos dizer assim, da ansiedade. Então, apenas cerca de 1 em cada 4 pessoas que têm ansiedade recebe tratamento adequado, segundo a OMS. Então, temos um acompanhamento consideravelmente importante a pessoas que sofrem com ansiedade no mundo. Sobre o Brasil, os relatórios são não muito felizes, animadores. 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Esse é um dado com base numa pesquisa. Uma pesquisa não contempla a totalidade de uma população, né? Mas quase 10% da população do Brasil sofre de ansiedade. E aqui nós temos algumas coisas interessantes também a pontuar sobre o Brasil. Vejam só. Alguns dados recentes que devem chamar nossa atenção. Internações relacionadas a estresse e ansiedade entre jovens de 13 a 29 anos aumentaram cerca de 136% de 2013 a 2023. Jovens de 13 aos 29 anos. O Brasil aparece entre os países com maiores níveis de estresse emocional no planeta. No planeta. Eita, o povinho agoniado, né? O tal do brasileiro. Campeão. Então, se eu fosse perguntar aqui a vocês, quem aqui tem insônia, crise de pânico, ansiedade social, burnout ocupacional, burnout emocional, insegurança econômica, que sofre violência urbana ou sofreu? Quem está vivendo em hiperconectividade digital, excesso de exposição em redes sociais, sobrecarga acadêmica e profissional, instabilidade familiar, solidão e isolamento emocional, tudo isso está relacionado à ansiedade. Tudo isso. O cenário é... Se anime, viu? Daqui a pouco a gente vai chegar na palavra de Deus. Se anime. Vamos ler 2 Timóteo. O contexto que temos diante de nós é um contexto bem desafiador e tratarmos sobre isso à luz da palavra de Deus é mais desafiador ainda, porque a nossa sociedade além de ser hiperconectada, ela é hiperpsicologizada. Nós falamos muito sobre isso na terça-feira, sobre a importância de observarmos a parte fisiológica, biológica do ser humano, mas o ser humano não pode ser reduzido à parte física. A parte imaterial, a parte espiritual precisa ser considerada. E a ansiedade está ligada também à parte imaterial. Não apenas questões químicas, mas questões da alma que estão envolvidas na ansiedade. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. É um texto que, de cara, parece que não trata disso, né?
Talvez você tenha lembrado, quando viu o tema dessa palestra, de Filipenses 4, das epístolas de Pedro, quando ele trata sobre isso, de Mateus 6, mas nós vamos partir desse texto aqui de Paulo a Timóteo. O texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado Timóteo, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso, veja a palavra, interessante. Estou ansioso para quê? Ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois te admoesto, e reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Nesta epístola, Paulo trata sobre as questões que chegou a ele, os temores de Timóteo. Timóteo estava abatido, estava desanimado e queria abandonar o ministério pastoral na cidade de Éfeso. Ele estava enfrentando conflitos, desrespeito na igreja. Timóteo era um jovem pastor na casa dos 35, talvez, aos 40 anos, e estava passando por maus bocados na cidade de Éfeso. Aquela igreja foi plantada por Paulo, era uma igreja importante, e muitos pastores importantes haviam passado por ali, inclusive Paulo, alguns vão dizer Pedro, alguns vão dizer João. João é algo que tem mais sentido, porque parece-nos que as 7 igrejas da Ásia mencionadas no Apocalipse foram igrejas pastoreadas por João. Ele teve contato, relação com aquelas igrejas. Então, Timóteo estava vivendo um momento de muita dificuldade ali. Paulo vai trazer várias informações, instruções e encorajamento. Um dos pontos que estavam assolando o coração de Timóteo era o medo. Por isso que Paulo vai dizer aqui no verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, não é? Mas de poder, de amor e de moderação. E Paulo vai citar isso porque Timóteo estava enfrentando o medo. Medo é um elemento da ansiedade, concorda? Medo é um elemento da ansiedade. Como é que Paulo combate esta questão, esse sentimento de medo? De acordo com o texto, veja o verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, nos foi dado em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O que é que tem a ver Paulo falar que a salvação não é por obras, para um coração ansioso? O que é que tem a ver aqui? Nós vamos ver. Tem tudo a ver. Tudo. Se prepare para ser chocado nessa noite com os ensinos do apóstolo Paulo. Vamos lá, irmãos. Essas informações que temos aqui também são importantes, são dos Estados Unidos, da Associação de Ansiedade, transtorno de ansiedade e depressão. Então, 40 milhões de pessoas. A ansiedade desenvolve-se a partir de múltiplas influências, predisposição genética, relações sociais, segundo os dados que temos lá, e traumas.
embora devamos manter as causas biológicas e psicológicas em aberto, nosso foco clínico recairá sobre os contribuintes espirituais subjacentes. Então, temos todos esses elementos que vão envolver a ansiedade: o elemento psicológico, o elemento biológico, o elemento social e o elemento espiritual. Aqui nós temos a arquitetura espiritual do medo. O medo é o centro da ansiedade. O medo é o centro da ansiedade. Por isso que Paulo vai nos dizer que Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de quê? Amor, né? Moderação. Então nós temos aqui dois níveis. Temos o nível 1 e temos o nível 2. No nível 1, nós temos lá em cima a parte superficial, é a parte mais visível da ansiedade. Então veja aqui do meu lado direito, isso representa os sintomas de pânico e controle. A ansiedade é o desejo por controlar. Certo? Nós não controlamos, então nós nos desesperamos pelo fato de não termos o controle. Vá internalizando essas palavras, porque isso é importante. Então temos aí isso na superfície, no primeiro nível. No nível 1 ainda temos raízes secundárias. E que raízes são essas? Lado direito. Representa a falsa adoração, idolatria, descrença, orgulho. Se eu não tenho isso, eu não serei feliz. Se eu não tenho isso, eu não me sentirei amado ou amada. Eu não terei paz se as coisas não acontecerem desse jeito. Se acontecerem, então eu serei feliz. Então, a vinda daquela solução como planejado é uma espécie de adoração. É um anseio por paz. E a paz pode ser o ídolo. Certo? A resolução pode ser o ídolo. Vá comigo para Romanos 1. Vamos ler a partir do versículo de número 20. Contexto aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, uma igreja mista entre judeus e gentios, judeus e gregos, e havia um conflito entre aqueles irmãos que estavam presentes naquela igreja, uma série de problemas estavam acontecendo ali, nós estudamos isso aqui na igreja. Então, Paulo vai falar sobre como Deus se manifesta aos gentios, mostrando que Deus não se manifestou apenas aos judeus por meio dos seus oráculos, por meio dos mandamentos, mas que Deus se manifestou aos gentios. Veja como Paulo diz isso, no verso de número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, a forma de Deus se revelar no mundo é percebida por todos os homens. Todos os homens têm a noção de quem Deus é, em termos de majestade, de criação. E aí Paulo finaliza o versículo dizendo o quê? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Uma versão antiga dizia inexcusáveis, né? Então, pelo fato de eles não se dobrarem a Deus, o conhecendo como eles o conhecem na criação, só por isso eles são indesculpáveis. Eles não conhecem Deus, estamos falando de pagãos. Só pelo fato de não se dobrarem à majestade de Deus, conhecida e revelada na criação, eles são por isso indesculpáveis. Mas continuemos, verso 21. Porquanto estes homens, tais homens, gentios, tendo conhecimento de Deus,
não como Deus. O que mais? Lhe deram graças. Antes, nulos, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Alguns pontos. Eles têm conhecimento de Deus? Sim, Paulo disse que sim. Não redentoramente, mas majestosamente. Um Deus criador, majestoso. Eles têm esse conhecimento de Deus. Ok. Eles glorificaram a Deus por meio desse conhecimento que eles têm? Não, não glorificaram. Eles foram gratos, deram graças a Deus por tudo que Ele é para eles? Não, também não. Eles foram pessoas que aproveitaram esse conhecimento ou eles anularam esse conhecimento que receberam? Eles anularam. E por isso seu entendimento se obscureceu, se tornou em trevas. Mas eles receberam esse conhecimento. O texto continua, verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ok até aqui, irmãos? Ok até aqui? Todos aqui são cristãos? Todos aqui já tiveram algum momento de ansiedade? Ou estão tendo agora? Você tem conhecimento de Deus? Tem? Sim ou não? Sim. Conhecimento da criação ou conhecimento da palavra? Os dois. Tem glorificado a Deus pelo conhecimento que você tem? Tem? Você tem tornado nulo o conhecimento que você tem do seu Deus? Em relação à sua ansiedade, viu? Tem tornado nulo o conhecimento que você tem do seu Deus? Você tem se inculcado como sábio, desprezando o conhecimento de Deus? Não? Certo. Então vamos continuar. Verso 23. Agora é a lapada, viu? Vamos ler juntos o 23. Mudaram. Percebe que é isso que fazemos com ansiedade? Certo? Mudamos a glória do Deus incorruptível e colocamos ela em criaturas corruptíveis. É isso que nós fazemos. Então, há um aspecto idólatra na ansiedade. Nem toda ansiedade é pecado, certo? Eu vou chegar nesse ponto. Nem toda ansiedade é pecado. Mas agora, no começo, nós estamos tratando da manifestação pecaminosa da ansiedade. No nível 2, temos aqui as raízes profundas. Nós temos a representação do medo, do julgamento e da morte. Não é isso que nós sentimos ou não quando estamos ansiosos? Sim? Medo, julgamento e morte. Veja como a ansiedade é profundamente teológica. É mais do que uma manifestação química. A ansiedade tem raízes teológicas. Medo, julgamento e morte. Vamos voltar para 1 Timóteo 1. Primeira não, 2 Timóteo. Verso 6, vejam. Por esta razão te admoesto e reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que é que está no nível 2, na parte profunda? Medo, covardia. Isso é uma das características da ansiedade, certo? E aí Paulo continua. Mas de poder, amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus nos deu. Verso 2. Não te envergonhes. Qual é a segunda característica do nível 2? Julgamento.
julgamento. Ok, irmãos? Aqui, irmãos, certo? Julgamento. Nós temos medo e nós temos temor de julgamento. O texto continua. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu, veja que coisa extraordinária. Qual é o terceiro elemento do segundo nível que caracteriza a ansiedade? Morte. O que é que Paulo diz? Jesus destruiu a morte. Então, o que é que a ansiedade faz? Ela nos engana. Estamos falando de cristãos, certo? Ela nos engana. Ela nos apresenta um Cristo que não nos guarda. Ela nos apresenta um Deus que não nos guarda, que não é por nós. Ela nos apresenta um Deus que nos julgará, nos envergonhando diante das pessoas, enquanto a Escritura nos diz que Ele já nos salvou e nós não seremos julgados. A ansiedade nos apresenta um fator escatológico de morte, contrário ao que Paulo diz. Paulo diz, a morte não nos vence, Cristo nos vence. Cristo nos vence no pecado e vence a morte. Cristo, então, quando nos vence, é o nosso rei. Ele nos governa, ele deve nos governar. A ansiedade vai dizer, não, outra coisa lhe governa. Dentro da ansiedade, nós temos um elemento teológico que é o sentimento, o desejo de salvação por meio de obras. Já percebeu? É injusto eu viver isso que eu estou vivendo. Não é assim? Por que eu estou passando por isso? Eu não procurei isso. Por que eu estou passando por isso? E aí nós queremos nos justificar, fazer por onde, vencer aquilo. É uma espécie de salvação por obras. Eu tenho que me livrar disso por meio do meu esforço, enquanto Paulo está dizendo, não, o espírito que recebemos é de amor e de moderação, não é um espírito de medo. Não há morte imperando sobre nós, não há juízo sobre nós. Mas na primeira parte do capítulo, Paulo também vai nos ensinar algo muito interessante sobre como devemos lidar com pessoas que estão enfrentando isso. Antes de ler o texto bíblico, veja o que diz aqui no final do slide. Para ajudar quem luta contra a ansiedade, devemos olhar, além dos sintomas superficiais, você pode procurar um psicólogo, um terapeuta, ele ajudar você até consideravelmente bem. Mas ele não vai penetrar nisso. Ele não vai penetrar na sua alma, no esquema teológico que existe dentro da ansiedade. Porque a ansiedade é um sentimento, é um posicionamento emocional que o pecado em você desenvolve. E só quem pode tratar isso eficazmente é o Evangelho. A terapia não consegue remover isso. Enquanto a sua visão a respeito da ansiedade não mudar em termos teológicos, vencê-la vai ser mais difícil. Mas vamos continuar. Veja o que Paulo diz. Verso 3. Dou graças a Deus a quem os meus antepassados, desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Primeira coisa que devemos fazer por pessoas ansiosas. Segundo Paulo. Qual é? Orar. Verso 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. A ansiedade de Paulo aqui não era a ansiedade de Timóteo, percebeu? O que era a ansiedade de Paulo aqui? Um desejo de Paulo, uma preocupação de Paulo por ver Timóteo. Nem toda ansiedade é pecaminosa, certo? Nem toda ansiedade
é pecaminosa. Mas quando ela nos controla como um Deus, ela é pecaminosa. Verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Ló e de tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Veja o que Paulo faz. Timóteo está com medo, está ansioso. E o que é que Paulo faz? Eu oro por você e eu quero encontrar você porque eu quero me alegrar com você nesse encontro e eu sei que você tem fé. A sua avó e a sua mãe transmitiram isso para você. Paulo relembra a Timóteo o que o Evangelho já fez na sua vida. Essa é a forma que apresentamos a graça consoladora de Deus a pessoas ansiosas, mostrando a elas o que Deus já fez, mostrando como elas são importantes para nós e como nós nos preocupamos com elas. Paulo estava preocupado com Timóteo. Vamos para esse slide aqui, afunilando a questão dos níveis. Nível 1, desejos idólatras. O coração se afasta do Deus vivo e substitui seu amor por adoração falsa. Vamos a Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Dois, 13 de Jeremias. 13. Vamos ler juntos, irmãos, o que diz? Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas outras, que não retêm água. Quais são os dois males? Deixar o Senhor e cavar as cisternas. Por que cavar cisterna foi um mal? Exato. Sim. É o ponto da obra. Não. Nós temos que fazer com a força do nosso braço e conseguirmos, assim, então, nos saciarmos, porque é o melhor caminho a trilhar. Veja. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, que não retém água. Deus está dizendo, eu sou a fonte. E vocês querem criar uma cisterna e querem beber de uma água que não existe, porque essa cisterna que vocês estão criando não retém água. Vocês estão buscando algo falso. É um elemento construído por vocês que é falso. Por isso, nunca o coração será saciado, porque vocês estão desenvolvendo elementos falsos e continuam buscando nesses elementos falsos a paz, o descanso, não em mim, em sua fonte de águas vivas. Primeiro nível. Transformamos desejos bons em deuses supremos. A ansiedade surge do terror de não alcançar ou de perder a vida, possivelmente dos sonhos, que acreditamos ser essencial para a nossa sobrevivência. Quando eu estou falando de vida dos sonhos, eu não estou falando de vida de luxo, não, viu? Não estou falando de luxo, não. Estou falando daquela vida normal, que você vive em paz. Você tem o que você precisa e você vive em paz. Mas muitas vezes não é isso que Deus tem preparado para nós. Então, o que é que nos alcança? Terror, pânico extremo. E aí, o que é que a gente faz? Continuamente em busca de águas que estão em cisternas rotas. Eu gosto dessa figura. Já viram isso aqui? Um malabarista de pratos. O ansioso vive assim. Não é? Tentando equilibrar tudo.
doido com tudo. Aqui, não, aqui. Até que chega a hora de dar um grito, né? Essa figura retrata um coração ansioso. E cada prato desse é muito significativo. Família, carreira, futuro, reputação, certo? Então, aqui a gente começa a abandonar a confiança na soberania amorosa de Deus para equilibrarmos os nossos pratos. Quais são os seus pratos? E você tem lutado para equilibrar e tem sofrido porque não consegue. Você já quebrou de prato, não está no gibi. De vez em quando minha esposa pega um prato quebrado lá do armário, ela diz, você lavou esse prato? Eu disse, lavei. Ela sabe que foi eu. Ela sabe que foi eu, porque está trincado. Veja, o que é a mentira do coração quando nós estamos vivendo na ansiedade? Não sinto Deus fazendo muito por mim, então cabe a mim buscar minha própria felicidade e manter todos os pratos girando. Talvez você não diga isso, mas o seu coração pode ecoar isso. Deus não tem feito o suficiente por mim, então eu tenho que me virar nos 30, girando meus pratos. E você vai definhando na força do seu braço. Qual o resultado? Exaustão crônica e manipulação controladora de todas as pessoas e circunstâncias ao redor. Ou não é assim, irmãos? O ansioso tem uma tendência clara e direta a ser manipulador. De alguma forma. Ou chora, ou argumenta, tenta dar o jeitinho, né? Muda as circunstâncias, tenta manipulá-las. Por que isso? Porque não sinto Deus cuidando de mim como deveria. Nível 1, viu ainda? Segundo, aqui no nível 1 ainda, orgulho e autojustificação. Nós temos a balança que mostra as obras tendo um peso muito maior na nossa vida. Vamos para Romanos 10, verso 1 a 4. A autojustiça é o modo padrão do coração humano. Paulo diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer, o que é que diz? Sua própria, não que vem de Deus. Paulo está falando dos judeus que conheciam a palavra. Veja, Paulo está falando aqui de autojustificação do judeu. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça, todo aquele que crê. Fim aqui não é o término, é o cumprimento, né? Cristo é a finalidade da lei. Mas o que nos chama a atenção aqui é o verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E isso é o que acontece lá no coraçãozinho ansioso. Aí nós temos essas perguntas ansiosas. Será que eu precisava fazer mais e não fiz? Deus está satisfeito ou desapontado comigo? Sabe aquele negócio que a gente diz aos nossos filhos, quando eles são pequenos, que é errado, né? Deus está triste com você. Sabe? Você já disse, não foi aos seus filhos? Deus está muito triste com você hoje. Ou você mesmo disse, eu estou muito triste com você. Aí se o menino for ruim, ele vai olhar para você e vai fazer assim. Fazer assim. É isso que nosso coração quer. Essa satisfação de Deus que vai nos retribuir. Esse é o ponto, né? Deus está
satisfeito comigo a tal ponto de me retribuir bênçãos, então, se Deus não está me abençoando, eu estou entendendo que Deus está desapontado comigo. Deus está zangado comigo. Eu não tenho um bom relacionamento com Deus porque Ele não está me abençoando. E o resultado disso, como é que vai acabar isso? Qual é o final disso? Eu vou morrer, tudo vai acabar. Eu vou me ferrar nessa história. Ou não é assim, irmãos? Esse é o processo do coração. Qual é o sintoma disso, então? Esforços frenéticos, defensividade, medo do fracasso e a incapacidade total de quê? Descansar. Quando a ansiedade está muito elevada, agora muito, você acorda cansado já. Você já acorda exausto, né? Ou exausta. A mente parece que continuou ansiosa durante todo o sono. O mandamento de Deus do descanso, o quarto mandamento, é importante para a nossa mente também. Segundo nível, a raiz profunda. Por trás de todas as formas de adoração falsa no nível 1, reside o medo oculto da ira de Deus, da condenação e da morte eterna. Nós queremos fugir do juízo, e queremos fugir do juízo por que meios? Deixa eu ver se vocês já entenderam. Por que meios queremos fugir do juízo? Aí. Pela nossa justiça. Nós temos medo do juízo e da morte. Então, por meio da nossa justiça, queremos nos livrar disso. Nós subvertemos a graça. Percebe como isso é teológico? E aqui nós temos dois quadrinhos, né? A realidade humana e o diagnóstico bíblico. Realidade humana. Logo meu corpo será destruído, e então eu morrerei. E morrerei de forma conclusiva. Como podemos encarar tal fato e não viver com medo? Esse é um típico pensamento existencialista, nihilista, levado à última potência de um sentimento descontrolado. Então, o meu fim vai ser esse. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo das coisas darem errado, eu tenho medo de não conseguir pagar minhas contas, eu tenho medo do carro quebrar no meio da pista e eu ser assaltado e uma coisa terrível acontecer. Eu tenho medo do avião cair. Na última viagem que a gente fez, quando a gente estava voltando, quando a gente estava indo, eu acho, a menininha estava atrás da gente e fez: mamãe, é agora que vai cair, é? Aí que ele disse: tu ouviu? Eu disse: ouvi. É agora que vai cair. A mãe disse: cala a boca, menino. Esses medos são exatamente essa confusão sentimental que nós temos de e agora? O que é que sobrevirá à minha vida? Mas o que é que diz o diagnóstico bíblico? 1 João 4,18. Pois o temor tem a ver com o castigo. E quem teme não foi aperfeiçoado pelo amor. O que é que está faltando então em nós? Sermos aperfeiçoados pelo amor. De quem? De Deus. De Deus. Vamos examinar esse quadro aqui, vejam. A raiz espiritual, a mentira central, a pergunta interna e o comportamento ansioso. Na raiz espiritual, primeiro nós temos idolatria. Na mentira central, nós temos o seguinte: preciso disso para viver. A pergunta interna é: e se eu perder minha vida que eu quero, né? Dos meus sonhos? Se eu perder isso? Comportamento ansioso, pânico e obsessão com a perda. Eu não posso perder. Mas o que é que Jó nos diz? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que considerar que nós podemos perder. Pela vontade de Deus, podemos perder. Descrença. Deus não está no controle. Como posso manter todos os pratos girando? E o resultado disso? Manipulação e exaustão crônica, crescente, contínua. Meu coração diz que eu não posso esperar Deus fazer, eu tenho que me mover.
Então, isso faz com que eu continue girando os pratos. Cansando, 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 cansando. Então, resultado disso, esgotamento. Colapso emocional, espiritual. Depois nós temos o orgulho. Na prática, nós dizemos, minha salvação depende de mim, eu já fiz o suficiente para ser salvo, para sair dessa situação. Vocês entendem a linguagem? Estamos falando de salvação aqui, não estamos falando em relação ao céu e inferno. Estamos falando nesse padrão de salvação de céu e inferno, mas relacionado à minha vida na terra. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? Eu já fiz o suficiente, se não fiz, então eu tenho que ser defensivo e tenho que ser perfeccionista. Porque as obras são muito importantes. Por último aqui, medo da morte. Eu passei um bom tempo conversando com uma jovem e ela tinha muito medo de morrer. Ela tinha pânico e uma fixação nessa questão da morte. E ela me fazia várias perguntas, muitas. Pastor, e se eu morrer e eu acordar dentro do caixão? E se eu ficar sem fôlego? É difícil, irmãos. É difícil. Eu disse a ela, eu brinquei com ela, irmão, se você abrir e eu estiver no funeral, se você abrir o olho, com certeza muita gente vai correr, minha irmã, na hora. Mas esses pensamentos intrusivos, invasivos, controladores, eles são cômicos, mas para aquela pessoa que está passando, eles são extremamente controladores. Eles são terríveis, porque eles invadem e controlam. E ficam ali como fantasmas, girando os sentimentos, a mente daquela pessoa. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E se você morrer? E como é que vai ser? E se você morrer num acidente? Ela me perguntava muito isso. E se eu morrer andando de carro? E se eu morrer com um ataque cardíaco no meio da rua? Até que eu comecei a ensinar a ela, eu orei muito pela jovem, o Senhor me deu um caminho para ensiná-la, para que ela entenda que o Senhor controla todas as coisas. Eu comecei a ensinar ela sobre o decreto divino. Se um dia que você morrer, foi porque Ele quis. Porque Ele determinou aquele dia da sua morte. Da forma que você morrer, foi porque Ele quis. Dormindo, acordado, num acidente, no hospital, da forma que você morrer, Ele determinou daquela forma. E essa é uma doutrina consoladora porque ela nos mostra o controle de Deus, não o nosso controle. E a ansiedade é a tentativa, em muitas instâncias, de roubar o controle de Deus e termos o controle. Remédio divino. Para desejos mal colocados, descrença, autojustiça e medo da morte, a Escritura oferece um antídoto historicamente confiável, teologicamente claro e incrivelmente poderoso. A promessa de vida e a oferta de graça, misericórdia e paz através do Evangelho. Vamos ler alguns textos bíblicos do Novo Testamento diretamente voltados à ansiedade. Eu quero ir com você para Mateus 6. Verso 25. Vamos contextualizar aqui. Jesus estava pregando o Sermão do Monte aqui, e Jesus estava falando sobre questões interiores e exteriores na vida espiritual. Ele estava falando para religiosos, para fariseus, para gente que conhecia a lei. No versículo 1 do capítulo 6, o texto diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, esse versículo 1 é a porta de entrada para uma série de ensinos de Jesus contra uma religião apenas exterior e não interior. Então, a partir disso, Jesus vai falar sobre as esmolas,
Jesus vai falar sobre a oração, que nós não devemos dar as esmolas para que as pessoas vejam. Nós não devemos orar para que as pessoas vejam. Depois, ainda sobre a oração do Pai Nosso, que nós devemos viver de modo comunitário. É uma oração comunitária, Pai Nosso que estás nos céus. Oramos em conjunto. A religião verdadeira é uma religião comunitária, não é uma religião solitária. Jesus está ensinando tudo isso contra os paradigmas que os religiosos haviam instituído. Ele vai falar sobre jejum, ele vai falar sobre os tesouros, sobre os senhores, e aí ele chega na ansiedade. Porque o que é ansiedade? Nesse contexto, é o desejo, a preocupação, a tormenta, a pressão por questões exteriores. Você já viu alguém ficar ansioso porque não está orando mais? Já viu? Já viu alguém fazer terapia porque não está orando mais? Diz assim, eu quero começar uma terapia porque nunca mais eu orei. Você já viu alguém começar uma terapia porque nunca mais leu a Bíblia todos os dias? Já viu alguém começar uma terapia porque nunca mais veio para a igreja no dia do Senhor? Não começa. As questões da ansiedade têm a ver com questões externas. E Jesus sabe do que está falando sobre o coração do homem aqui. Aí ele diz no verso 25, por isso vos digo, não andeis. Veja que a palavra andeis aqui é andeis mesmo. Por que ele não diz assim, não fiquem? Não fiquem. Porque a ansiedade é invasiva. Certo? Do nada ela vem, ou não é assim? Do nada ela vem. Jesus diz, não andem assim. E ele continua. Quanto ao que haveis de comer, ou beber, nem pelo vosso corpo, que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Percebe que ele sempre está falando da ansiedade, relacionando-a a questões exteriores. Preste atenção, comer, beber, corpo, vestir, não é a vida maior do que o corpo, o alimento que é dado para o corpo não é dado por Deus, a veste não é dada por Deus. Jesus está tratando de coisas exteriores, a ansiedade está relacionada a coisas exteriores. E Jesus está dizendo, Deus dá as coisas exteriores. O verso seguinte, verso 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus usa questões exteriores para ensinar como Deus Pai sustenta questões exteriores. Certo? Jesus não rebate meramente dizendo assim, por que vocês não vão orar? Porque ele já tinha falado de oração. Na oração do Pai Nosso. Ele já tinha ensinado, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Orem assim. Agora ele está mostrando, a preocupação são questões exteriores, o Pai dá as questões exteriores. Ele cuida dos pássaros, ele cuida das flores. E por que ele não cuidaria de vocês? O texto continua, verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é entre 45 e 50 centímetros. Jesus está dizendo, você não tem poder de virar 50 centímetros o curso da sua vida fora do que Deus determinou. Você não tem esse poder. O que tiver que acontecer na sua vida, vai acontecer. Você não tem o poder de evitar isso. Mas nós temos sempre essa percepção, né? Porque nós temos um senso de responsabilidade e é normal essa percepção. Nós temos um senso de responsabilidade, nós temos de fato responsabilidades, mas Jesus está dizendo, a vida é guiada por Deus. Ele continua, verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, veja o que diz Jesus. O que é que diz aqui no verso 30? Se a erva do campo quem veste a erva? Deus. Aí a lógica de Jesus aqui é,
o que é a erva do campo comparada à coroa da criação? O que é uma plantinha diante de um ser humano? Essa é a loucura do nosso tempo, né? Com pai de planta, mãe de planta. Porque vai contra o que Jesus está ensinando aqui. Jesus está dizendo, o ser humano é mais importante do que as ervas, mais importante do que os animais. Porque no ser humano está a imagem e semelhança do Criador. E aí o texto está dizendo, Deus veste a erva. Como não vestirá o seu povo? E aí o verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, comeremos e beberemos, ou com que nos vestiremos. Irmãos, é muito fácil a gente ler isso aqui hoje e dizer, ô glória, Jesus sustenta. Mas Jesus está falando isso aqui para um povo que passava fome, viu? Jesus está falando isso aqui para um povo que tinha pouca roupa. Se você fosse na casa de um hebreu naquela época, você disse, deixa eu ver teu guarda-roupa. Eu disse, o que é isso? Primeira coisa que ele ia dizer. O que é isso? Hoje a gente acha feio vir 2 domingos com a mesma camisa, a mesma roupa para a igreja. Não, eu vou com a mesma roupa, vão dizer o que de mim? Eu só tenho essa roupa. Tem que ter um sapato para a semana, um sapato para a escola, um sapato para o trabalho, um sapato para a igreja. A gente é rico. O nosso contexto em relação ao contexto dos crentes no primeiro século, o nosso contexto, a gente vai almoçar, o que é que tem na mesa? Muitas coisas, né? Eles não eram assim, não, irmãos. Era um peixe assado, era um pão, era uma garrafa de vinho, era limitado, era racionado. Nós temos abundância. Jesus está falando para um povo que vivia na escassez. E dizendo àquele povo, é mais difícil do que para nós, irmãos. Jesus estava dizendo àquele povo, estão se preocupando por quê? Veja só. Porque talvez você leia isso e você pense assim, mas porque não sabem o que é que eu estou passando. Não sabem o que é que eu estou vivendo. Eu estou no inferno. Eu estou na angústia, está terrível para mim. É muita bronca na minha cabeça, é muito problema que eu estou passando. Esse povo aqui estava com a espada no pescoço, irmãos. A ponto de morrer qualquer dia, porque estava seguindo Jesus. Foi esse povo que leu o Evangelho de Mateus no primeiro século. Esse povo passava fome, que tinha pouca roupa para vestir, que lutava para dar de comer aos filhos, que pagava altíssimos impostos ao Império Romano. Lembram disso? Absurdos impostos ao Império Romano. Ela trabalhava a semana toda, de sol a sol, na lavoura, cuidando de animal, e aí vinha o cobrador de impostos e dizia, bora, passa para cá. Aumentou. Mas peraí, semana passada não era esse preço. Aumentou? Aumentou hoje, agora, aumentou agora, pague. Era assim. E aí Jesus está dizendo, não se inquietem. E ele diz a nós, ansiosos do século XXI, não se inquietem. Eu sustento. Eu mantenho. Verso de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas ele aperta um pouquinho mais o nó aqui. Pergunta de Jesus aos ansiosos. Ok, você está preocupado com muitas coisas. Pagamentos, roupas, dívidas, muitas coisas. Mas você tem buscado o meu reino em primeiro lugar? Tem? Eu estou em primeiro lugar? Ou as coisas que têm movido seu coração a estar ansioso estão em primeiro plano? O que é que está em primeiro plano na sua vida? O fato de vivermos muitas vezes aprisionados pela ansiedade é o fato de Deus estar no lugar errado na nossa vida. Vamos para outro texto, Filipenses 4. Verso 5, 6 e 7. O verso 5 já é assim, um peso muito grande. Porque ele diz assim, seja
a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O perto está o Senhor aqui é uma referência à volta do Senhor mesmo, né? Então, Paulo está dizendo a uma igreja, a um povo que estava preocupado com questões materiais. Esse era o contexto de Filipos. O povo tinha angústias econômicas. E Paulo diz, a vossa moderação deve ser conhecida como povo de Deus. Sejam moderados, irmãos. Crentes não vivem como desesperados. Sejam moderados. Paulo está dizendo com isso que a preocupação ela é legítima. Mas ela não pode chegar a um ponto que destrua a confiança do crente em Deus. Certo? A vossa moderação seja conhecida de todos. Essa frase é terrível. Por que ela é terrível? Porque aí eu preciso perguntar a vocês, a sua moderação é conhecida de todos? Isso aqui é pesado. Concordam, irmãos, comigo? Isso aqui é pesado. A sua moderação é conhecida de todos? O texto continua. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo diz, não andem ansiosamente. Mas, quando a preocupação vier, é assim que vocês vão ter moderação. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E como essas petições devem ser conhecidas diante de Deus? Paulo vai orientar bem direitinho assim. Parece que ele estava numa classe de catecúmenos e dizendo, é assim, assim, assim. Primeira coisa que ele diz, oração. A palavra oração aqui indica adoração, louvor. Remédio de Paulo para combate à ansiedade. Louvor e adoração a Deus. Não é a resolução do problema. Certo, irmãos? Não é a resolução do problema. A adoração a Deus. Mas o que é que a gente faz? Não estou agoniado. Eu só vou ter paz quando resolver isso. Diga se não é assim. Diga se não é assim. Eu só vou ter paz quando resolver isso. Tem que resolver isso. E aí Paulo diz assim, adore. Imagina o apóstolo Paulo. Você tem uma oportunidade de estar com Paulo uma vez na sua vida. Deus desce uma oportunidade. Uma oportunidade só. Para você conversar com o apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo vai estar quinta-feira aqui na igreja, 2 horas da tarde. Se você quiser vir conversar com ele. Aí você vai lá. Apóstolo Paulo, eu estou enfrentando tanto problema. Eu vou falar aqui para você. Deixa eu tirar aqui o papel. Feito os crentes fazem comigo quando vai para o gabinete. Deixa eu tirar. Aí desdobra tudinho, abre tudinho. Cada quadradinho tem uma lista. Olha, eu tô passando por isso. Eu estou tremendo. Meu olho está tremendo também. Eu estou com problema de diabetes. Eu estou com ansiedade. Eu estou com pânico. Eu não dormi hoje. Eu estou com insônia. Eu estou com meu índice de açúcar elevado. Tá uma desgraça a minha vida. Todas as minhas doenças aqui estão em ordem alfabética. Eu estou com osteoporose, isso aqui. O que é que o senhor pode me dizer? Aí você espera agora a resposta supersônica das galáxias. Aí o apóstolo Paulo olha para você e diz assim, você está adorando ao Senhor? Está adorando? Mas rapaz, essa peleja todinha, uma fila até a Universal ali para falar com o apóstolo Paulo, para ele me perguntar se eu estou adorando. O que é que a gente espera? Uma coisa mirabolante, né? Mirabolante. Ele vai dar uma fórmula agora aqui. Ou ele, não, nem uma fórmula. Ele vai fazer uma oração miraculosa. Botar a mão na minha cabeça, sai. Sai agora. E aí pronto, quando a gente abre o olho, eita apóstolo, como eu estou leve. Muito obrigado, viu? Não. Ele vem e diz assim, ore adorando. Por que ele faz isso? Aqui é o ponto. Por que ele faz isso? Como é que Paulo está tratando um coração ansioso? Ele está dizendo assim, a primeira coisa que um coração de um crente ansioso deve entender é que ele tem que sair, o crente tem que sair do centro e Deus entrar lá. Então você não vai a Deus em oração falando de você. Primeiro você adora a Ele, porque Ele é mais importante do que o problema que causa a sua ansiedade. O deleite em Deus é mais importante do que o problema que causa a sua ansiedade. Veja que coisa desafiadora. Mas ele continua. Veja o que ele continua dizendo.
pela súplica. A súplica aqui é o pedido, é o clamor por socorro. Então, depois que você adora a Deus, você coloca diante dele: Senhor, eu estou sofrendo com isso, com isso, com isso, com isso. Tem misericórdia de mim, Senhor. E aí depois ele diz, com ação de graças. Coração grato. Não recebi ainda, entende? Ele não respondeu ainda a minha súplica. Mas eu estou dizendo: Senhor, Tu és tão bom. Tu és tão bom, Senhor. O crente, quando está ansioso, irmãos, agora naquele nível hard, né? Ele só precisa que alguém pergunte como é que ele está. Já percebeu? Se alguém passar, ele já anda assim na rua olhando. Se alguém do outro lado da rua disser: como é que tu estás? Oh, meu irmão, é uma luta tão grande, meu irmão. Ore por mim. Foi Deus que lhe mandou. Vem cá, vem cá. A gente só precisa de alguém perguntar. Para o crente dizer assim: tá ruim, meu irmão. Olha, é luta, viu? É luta, mas eu não sei não. Deus está me esmagando, né? É um vaso na mão do oleiro, Deus está acabando comigo. O Satanás está se levantando, coisa dessa natureza. Só precisa de uma beirinha, assim, né? De alguém dar uma pista para começar a conversa. E aí o apóstolo Paulo diz: ação de graças. Seja grato. E a ação de graças aqui é a manifestação pública disso. Deus é bom comigo. Coração ansioso deve aprender isso. Deus é bom comigo. Deus é bom com você. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Tá ruim? Podia ser pior ou não? Podia. Podia ser muito pior ou não? Podia. Podia. Mas o apóstolo Paulo ainda tem umas coisas para dizer. Veja. E eu gosto dessa parte. Porque ele diz no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarde esse texto, memorize esse texto. E a paz de Deus, que excede a compreensão, guardará o vosso coração e a vossa mente. Duas palavras aqui, paz e guardar, são palavras romanas militares. Aqui a ideia de uma paz estabelecida pela segurança que um exército proporciona a uma cidade. Essa é a ideia das duas palavras. O exército está acampado no entorno de uma cidade, sitiou a cidade e protege qualquer ataque inimigo. Aí Paulo diz: a paz de Deus se colocará como um grande exército protegendo os vossos corações. Veja que coisa. Quando isso vai acontecer? Quando vocês adorarem, quando vocês suplicarem e quando vocês forem mais gratos. A paz de Deus vai superabundar. Não precisa nem de Rivotril, o pastor Pedro está dizendo. O antídoto para a idolatria, chamado santo. Veja, a ansiedade de perder aquilo que julgamos essencial desaparece quando aprendemos a nos satisfazer com o que mais precisamos e nunca podemos perder. O que é que nós mais precisamos e nunca podemos perder? Deus. Jonathan Edwards dizia: Deus comunica ao seu povo sua própria felicidade. Peça isso, cristão. Dê-me a tua felicidade, Senhor. Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 1, sobre a alegria do Espírito Santo. Então temos uma salvação estabelecida para nós antes dos séculos, que nos garante imortalidade, isso lá em 2 Timóteo 1, 9 e 10. E temos aqui a verdade e o remédio. Se Deus é soberano sobre a eternidade passada e a eternidade futura, podemos entregar o controle absoluto do nosso presente, ou não. Veja como o argumento de Paulo é lógico. Deus criou? Sim. Deus sustenta essa criação? Sim. Deus determinou a salvação do seu povo? Sim. E como é que ele não cuidará de nós? Como ele não cuidará de nós? Salmo 104 diz que ele alimenta os leões, os animais. Jesus fala que ele alimenta os pássaros. Ele veste as ervas. Como ele não cuidará de nós? O argumento é lógico. O remédio: descansar no amor firme de um Deus
que orquestra todas as coisas para o bem, sabendo que não precisamos manter os pratos girando. Isso é descanso para a sua alma. Você não precisa manter os pratos girando. Ele sustenta. Ele sustenta. Eu quero ir em outro texto com vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Primeira Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele de vós. Aí, veja só o que Pedro vai dizer no começo do verso 8. O que é que ele diz? Sejam sóbrios e sejam vigilantes. Estejam atentos. Coitado. Coitado. Sejam sóbrios e vigilantes, lançando sobre ele. Essa palavra é importante, irmãos, porque ela significa atirar sobre Jesus. Jogar. Lance sobre ele toda a vossa preocupação. Por quê? Pedro responde: porque ele tem cuidado de vós. E por que nós seguramos esse peso, irmãos? Por que nós seguramos esse peso? Pedro vai nos ensinar algumas coisas importantes aqui, também a combatermos a ansiedade. E é duro o que eu vou dizer, mas é um fato. A ansiedade pecaminosa é orgulho. Por isso que Pedro vai dizer: humilhai-vos. O coração do crente deve ser humilde para confiar que o seu Senhor tem cuidado dele. Está guiando sua vida. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno os exalte. Nós nem queremos nos humilhar e nem queremos o tempo oportuno. Nós queremos o nosso tempo, do nosso jeito. E a Bíblia vai dizendo bem diferente. Então, como responder a pergunta ansiosa? Mas eu já fiz o suficiente? A resposta disso qual é, irmãos? Não. Não, eu não fiz o suficiente, mas Cristo fez em meu lugar. E eu estou eternamente seguro em Cristo, porque Ele fez. A justificação perfeita de Cristo para nós liberta nosso coração ansioso da autojustificação. Então, o nosso pior problema, a ira de Deus contra o pecado. Esse é o maior problema que você tem. Se você chegou com um problema muito grande aqui, saiba que o maior problema que um ser humano pode ter é Deus irado contra o pecado dele. Você é crente, então você foi livre disso. Você não tem esse grande problema. Esse é o pior problema que alguém pode ter. Deus está irado contra ele. Para a gente caminhar para o fim aqui, veja. Aqui na parte final desse slide. À luz desse glorioso evangelho, a anatomia da nossa alma encontra descanso. Podemos soltar o controle, porque ele sustenta. Já cantou aquele hino que a gente cantava muito antigamente, Solta o Cabo da Nau? Já cantou? Eu passei minha infância querendo saber quem era Danal. Danal, Danal era teimoso, Deus mandava ele soltar, ele não soltava não. Aquele hino é interessante. E Deus continua nos dizendo isso. Está ansioso, cristão? Deixe que ele controle a situação.
Apenas obedeça o que ele está dizendo. Apenas obedeça o que ele está falando. Amém, meus irmãos? Perguntas? Temos perguntas? Vão pensando. Eu quero indicar 2 livros. O primeiro é um livrinho escrito por uma irmã chamada Jocelyn Wallace, Ataques de Ansiedade e Pânico, publicado pela editora Fiel. Bem pequenininho, você lê isso aqui numa tarde. E aqui nós temos conceitos, ensinos, instrução bíblica para corações atormentados pela ansiedade e pelo pânico, certo? Então eu recomendo a leitura desse livreto. Se você tem sofrido com isso, estude sobre isso à luz da Bíblia. Estude. Não adianta só ficar sofrendo, você tem que estudar. Eu tenho que entender o que é que está acontecendo comigo e o que é que a Bíblia diz. Você precisa despertar para isso. Segundo livro, Ansiedade, de Edward Welch. Eu recomendei um livro dele dessa. Ele é um neuropsicólogo e conselheiro bíblico. Esse livro é um livro pastoral. Ele não vai definir cientificamente, exaustivamente o que é ansiedade, mas ele vai aplicar as escrituras ao coração ansioso. Quais são os caminhos que um coração que está ansioso deve percorrer para alcançar descanso em Cristo? Então, esse livro é uma recomendação. E nós vamos sortear 2 livros desses aqui hoje. Amém, irmãos? Para povo. Se fosse uma igreja pentecostal, o povo estava falando em línguas agora. 2, Livraria com Cris. Está com a chave da vitória. Livraria com Cris nos cedeu esses 2 exemplares. Tá aqui. Visitem lá a livraria, viu, irmãos? Olha, veio embaladinho aqui, viu? Bonitinho, ó. Vocês receberam uma ficha, certo? Todos receberam? De 1 a 100. Receberam ficha. Todos receberam? Alguém falta? Todos receberam. De 1 a 100. Então, eu vou chamar aqui as pessoas que vão ser sorteadas, elas vão receber esse livro. Eu vou pedir algumas pessoas para elas dizerem um número de 1 a 100. Você não pode dizer o seu número, certo? Eu vou pedir a Alberaci para falar um número de 1 a 100. 8. Número 8. Ah, serva de Deus, se tu ganhasse teu presente. Tu foste abençoada, irmã. A providência. A providência. Vamos para o outro. Eu vou pedir para Valton. Quando chama uma pessoa, a pessoa já fica triste, né? Mas eu nem vou ganhar. Valton, diga aí, Valton. De 1 a 100, menos número 8. 17. Rebeca. Muito bem, Rebeca. Vamos embora. Deus abençoe. Nós agradecemos a Livraria com Cris. Visitem lá, irmãos. Temos lá muitos materiais bons. Teologia Reformada, Bíblias e muito material bom. Para crianças também, livros infantis. Agradecemos a presença de Ezequiel e Lilian aqui também. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Temos perguntas? Josafá. Boa. Como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Eu acho que os caminhos básicos, né? Primeiro orando com ela e por ela, né? Orando juntos, pelos motivos que causam a ansiedade. Segundo, é aquele que vai ajudar, procurar se capacitar minimamente para ajudar sobre o assunto. Com esses textos que nós estudamos, mostrando aqueles irmãos que estão sofrendo, o que a palavra de Deus diz, como servos de Deus enfrentaram isso na Bíblia e na história. Por exemplo, o diário de David Brainerd é um bom texto para falar sobre isso, né? Ele enfrentava a melancolia, o que nós chamamos de depressão hoje. E também a biografia de John Bunyan, Graça Abundante. Ele enfrentou durante muitos anos um senso de pecado enorme, até que fosse sarado pela graça. Então,
o conhecimento do assunto, não apenas em termos técnicos ou psicológicos, terapêuticos, mas em termos bíblicos e como os cristãos enfrentaram isso, é um bom caminho. O encorajamento a essas pessoas, para que elas estejam em comunhão com a igreja, vivendo no seio da igreja, isso vai encorajá-las. Paulo nos fala isso em Colossenses 3,16. Segundo, como é que nós identificamos se a ansiedade é pecaminosa ou não? Se alguém, por exemplo, está num campo de concentração e seus filhos foram separados daquela pessoa e a pessoa não tem notícia deles há 2 semanas e aquela pessoa tem preocupação e ansiedade, sabemos que aquela não é uma ansiedade pecaminosa. É uma preocupação legítima, uma tristeza legítima. E Deus não vai condenar aquilo como pecaminoso, né? Se nós temos um parente doente, em estado terminal, nós estamos afetados com aquilo, preocupados com o futuro, aquela ansiedade, pelo menos inicialmente, não é uma ansiedade pecaminosa. Se aquela pessoa entra num desespero profundo e enorme, achando que toda a vida vai se acabar depois da morte daquela pessoa, por exemplo, ela se tornou pecaminosa. Porque o controle ali extrapolou, né, o que a Bíblia impõe como limite. A ansiedade também se mostra pecaminosa quando a pessoa mostra descontentamento. Quando o contentamento cristão não está presente no coração de um crente que deveria estar contente com o que Deus está fazendo, ainda que Deus não esteja solucionando completamente o caso que aquela pessoa quer que ele solucione, né? Então, nós vamos ver casos na Bíblia, por exemplo, que servos de Deus tiveram que conviver com algumas angústias a vida toda. O caso de Abraão, por exemplo, em relação a seu filho Ismael, ele teve que conviver com aquilo a vida toda. O próprio Davi, o caso de Daniel, que saiu da sua terra e nunca mais voltou, quando foi para o cativeiro babilônico, ele teve que conviver com aquela amputação da sua história a vida toda. Então, como o crente deve lidar com isso? Focando no que é mais precioso. Eu perdi algo precioso, mas o que é mais precioso? Cristo. Eu tenho Cristo. Posso me entristecer e lamentar pelo que eu perdi, mas eu não posso colocar aquilo no lugar de Cristo. Embora muitas vezes digamos, não, eu não coloco no lugar de Cristo, mas eu posso me comportar como se eu colocasse. Aí é um ponto aqui pastoral, assim, importante. A forma de exortar pessoas que estão vivendo assim não é uma forma agressiva, mas deve ser uma forma perseverante. O aconselhamento contínuo, o ensino contínuo e a oração contínua para que Deus abra o entendimento e transforme e mude, né? O encorajamento para que a pessoa leia a Bíblia, para que ela ore, ela tenha uma vida devocional, porque as maiores dificuldades emocionais de um cristão podem ser vencidos na sua vida devocional. Um psicólogo norte-americano, acho que ele é norte-americano, bem famoso, chamado Jordan Peterson. Ele escreveu um livro famoso chamado 12 Regras. E ele é um cristão conservador. Numa entrevista dele, ele diz, eu vivi uma depressão profunda. Apesar de ter tratado muitas pessoas com depressão, minha depressão foi vencida lendo a Bíblia. Veja só. Eu encontrei consolação. Ele não era crente. Eu encontrei consolação para as minhas dores da alma lendo a Bíblia. E então foi levado à fé cristã lendo as Sagradas Escrituras. Então, é claro que muitos cristãos que leem a Bíblia ainda assim sofrem de ansiedade. Mas eles precisam perseverar na leitura constante das Escrituras para entendê-las. Não apenas uma leitura para cumprir uma tabela de leitura anual. Li capítulo 1 de Gênesis, marquei. Não é esse tipo de leitura. É uma leitura para compreender. Então, algumas coisas foram impostas, por exemplo, a igreja pós-moderna, elas são bem compreensíveis assim. Então, você tem que ler a Bíblia em 1 ano. Mas por que tem que ler em 1 ano? Já se perguntou isso? Por que tem que ler a Bíblia em 1 ano? Por que não pode ser em 2? Não, porque você tem que ler todos os livros da Bíblia em 1 ano. Mas por que eu não posso passar 1 ano todo estudando só Gênesis, não? Quem foi que estipulou essa regra? Não foi Deus, né? Não foi Deus. O que eu aprendo é que eu tenho que entender tudo que está nas Escrituras, assim, procurar aprender tudo que está lá. Mas o contato com a Escritura
ele é fundamental. E a gente vai ver isso no Salmo 119. O salmista dizendo várias vezes: foi-me bom ser afligido para compreender a tua palavra. Então, o sofrimento também abre portas para uma compreensão mais profunda da palavra de Deus, né? Afeta a nossa existência. Sim. Foi. Paulo fala, né, que Paulo do pastor Pedro é muito boa. Paulo fala que em determinados momentos ele perdeu a vontade até de viver. Ele teve crises emocionais. Não era para menos, né? Sofreu muito. Mas ele encontrava consolação no Senhor, um amigo que chegava, né? Nos seus livros, nos seus pergaminhos, traga para mim, para que eu leia, porque ali ele tinha consolação. Então, Paulo se apossava dos meios de graça. O que muitas vezes acontece com um crente ansioso ou depressivo é que ele se aparta dos meios de graça. Ele vai menos à igreja, ele lê menos a palavra, ele ora menos, ele jejua quase nunca. Então ele vai se afastando dos meios de graça, ele não canta mais ao Senhor, ele não tem mais alegria nas coisas espirituais, ele vai definhando, definhando, definhando. Como nós vimos na terça, né? Enquanto calei, meus ossos se secaram da vida. Então, enquanto eu não confesso e não vou ao Senhor, eu vou piorando, piorando. Mais alguém? Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos orar? Ficar de pé. Obrigado, Senhor, por esta noite. Fala ao nosso coração continuamente, trazendo à mente o que o Senhor nos falou aqui. Edifica o teu povo, ajuda cada um de nós que tem vivido desafios enormes, diversos. Temos, Senhor, preocupações. O Senhor conhece nossas fraquezas, nossas limitações. O Senhor sabe que muitas vezes temos pensamentos intrusos, invasivos, que nos perturbam. Ajuda-nos a encontrarmos em Ti a consolação para as nossas almas. Dá-nos força, Senhor, para não sermos vencidos pela ansiedade. Ajuda-nos a te servirmos com amor e nos alegrarmos no Senhor. É o que nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, dia 8 de junho, nós teremos o Jantar dos Namorados. Então, se você quer participar, procure nosso irmão Oswaldo e Rilvânia, nosso irmão Júnior e Andriele. Oswaldo e Rilvânia estão aqui. Então, vai ser no Boi Brasa, o valor é R$150, certo? Então, procure nossos irmãos, o casal, enquanto tem vaga aí, certo? Deus abençoe. Uma foto. Quem vai tirar a foto? Venham para cá, irmãos, para a gente tirar uma foto, irmãos.